Já falamos de sociedade internacional, atores e sistema internacional. O sucesso ou prejuízo das ações no sistema internacional não acontecem por acaso. Eles são resultados de fatores econômicos, geográficos, tecnológicos e até religiosos. Na sociedade internacional, um quarto elemento fundamental é o que os historiadores chamam de forças profundas. São exemplos: fator geográfico, as barreiras naturais, como desertos, montanhas, mares e oceanos. Fator demográfico, as migrações, o crescimento populacional. Fator econômico, a inflação, a escassez de energia. Fator tecnológico, a descoberta da energia elétrica, o avião. Fator ideológico, as religiões, os princípios culturais de uma sociedade. Fator político-jurídico, as disputas pelo poder. Fator militar estratégico, as guerras. Como já sabemos, o sistema internacional é composto por diversos atores. Nas decisões tomadas, um país acaba se destacando mais que outro, seja pela riqueza ou pelo poder que exerce em determinada área. Assim, é importante para o nosso estudo saber o que é potência e conhecer a correlação de forças entre as nações. De forma mais objetiva, podemos dizer que potência internacional está relacionada à capacidade que tem um país de influenciar os outros. Ou seja, uma nação é mais ou menos poderosa segundo a capacidade que tem de se destacar em pesquisa científica, no comércio, no fluxo de investimentos e até em termos de força militar em determinada região do planeta. Quando falamos da capacidade de cada país em influenciar a sociedade internacional, concluímos que há vários tipos de potências, como potências dominantes, grandes potências, potências mundiais e potências menores. Definimos potência dominante como aquela capaz de medir forças contra todos os rivais juntos. São nações com interesses globais e capacidade de influência significativa no sistema internacional. Exemplo foi a Espanha na época dos reinados de Carlos V e Filipe II, quando os espanhóis dominavam grande parte da Europa e mantinham colônias no continente americano. Já as grandes potências têm capacidade significativa de influência no sistema internacional, inclusive disputando o primeiro lugar entre si para se transformar em potência dominante. É o caso da China, França, Rússia, Alemanha, Japão e Inglaterra. As potências menores são maioria. O grau de influência dos países que fazem parte desse grupo varia significativamente. São exemplos: Portugal, Índia, Argentina, Egito. Vale lembrar que uma potência menor pode se tornar uma grande potência ou uma potência dominante, como ocorreu com os Estados Unidos. Outro termo que merece destaque é superpotência, que ultrapassa o potencial exclusivamente militar. De qualquer maneira, a capacidade de destruição massiva do planeta é um elemento central do conceito de superpotência. Com o colapso da antiga União Soviética, restou no planeta apenas uma superpotência: os Estados Unidos. Alguns autores preveem a possibilidade da China vir a ocupar o lugar da União Soviética nas próximas décadas. Mas, até que isso ocorra, os Estados Unidos detêm o título de única superpotência nos dias atuais. Esse país tem se tornado tão poderoso que já se fala no conceito de hiperpotência, algo sem precedentes na história. As grandes potências se definem pela sua capacidade de moldar as relações internacionais, ou seja, determinarem o curso da política, da economia e da segurança internacional. Estados Unidos é talvez o único país que tem essa capacidade de, sozinho, imprimir uma determinada direção às relações internacionais. As outras potências apenas podem fazê-lo de forma coligada, em alianças, em grupos. Agora nos resta o último conceito que faz parte das relações internacionais: a hegemonia. A palavra vem do grego e significa liderança, ou seja, é o que exerce o país líder, aquele que se destaca em um grupo de nações. Diferentemente do que se imagina, para que um país se torne líder, é preciso que haja um consenso mínimo entre os demais.
Qualquer nação que queira ser líder na comunidade internacional não pode ser apenas uma grande potência militar ou ter poderes coercitivos sobre os outros. É preciso conquistar a simpatia dos que fazem parte desta aldeia global. Assim, uma relação que está baseada apenas na força militar ou econômica não pode perdurar como hegemônica. As relações internacionais têm sido marcadas pela disputa da hegemonia entre as potências. Essa hegemonia, além de política, militar, econômica, cultural ou ideológica, pode ser regional ou global. Podemos afirmar que o sistema internacional será sempre marcado por um hegemon, com interesse em manter o status quo no sistema. O hegemon tem de ter capacidade de garantir a ordem do sistema e essa tarefa deve ser percebida pelos demais países como positiva para o interesse de cada um. Vamos reforçar o que aprendemos sobre cada conceito com o professor da Universidade de Brasília, Amado Servo. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Professor, desses 6 conceitos que foram vistos no nosso programa, quais são aqueles que o senhor diria são os mais importantes para o entendimento das relações internacionais? É difícil estabelecer uma hierarquia entre esses conceitos, porque todos são muito importantes. Nós veremos, digamos, exemplificando a importância de cada um. Eles iluminam como se fosse um facho de luz, né, o objeto de estudo que são as relações internacionais, dão compreensão. Por outro lado, eles permitem aos atores internacionais tomar decisões adequadas, conhecendo bem esses conceitos. Agora, a gente poderia dizer que há conceitos mais gerais e outros mais específicos? Nós poderíamos agrupar esses 6 conceitos em 2 grupos. Um primeiro que é realmente mais genérico, que é o conceito de sociedade internacional, o conceito de sistema internacional e o conceito de ator internacional. A sociedade internacional tem raízes históricas muito fortes, tem uma base cultural, ela produz valores, significa um conjunto de países que se comporta da mesma forma sobre o cenário internacional. A sociedade internacional veicula interesses desse grupo e, num determinado momento, uma sociedade internacional regional pode expandir-se, tornar-se global, como foi a sociedade europeia do século XIX, que tornou-se uma sociedade internacional global. O conceito de sistema internacional é mais evoluído, digamos. Uma sociedade internacional, num determinado estágio de sua evolução, se transforma ou se converte em instituições, em regras, ou seja, tratados, em modos de fazer comércio, de fazer diplomacia, de fazer a guerra, de manter a paz. E o conceito de ator é justamente aqueles elementos dentro de uma sociedade ou de um sistema internacional que agem num cenário ampliado, regional, ou num cenário global. O ator principal continua sendo o Estado. Professor, com relação, então, aos conceitos que a gente poderia dizer que são mais específicos? Seriam 3, né? O conceito de forças profundas, de potência e de hegemonia. Por que falamos em forças profundas? Um fenômeno internacional nunca tem uma explicação simples, uma só causa. E nós falamos em causalidades ou multicausalidade. São determinadas forças que agem sobre o cenário internacional. Por exemplo, a economia é uma força determinante. Uma força profunda, ela só tem expressão, age sobre o cenário internacional quando ela é organizada. Já a potência, ela existe porque quando um Estado nasce é uma potência, só que os Estados são muito desiguais. Então a distribuição da potência, ou do poder também, como você diz, é muito desigual entre as nações, entre os Estados, entre os blocos. E aí vem o último conceito, que é a hegemonia. A hegemonia o que é? É um determinado modo de exercer o poder, né? O exercício da potência. Então, se uma potência, um país, tem capacidade para articular-se internacionalmente, para impor sua vontade, seja pela negociação diplomática, seja pela sua força econômica, seja pela sua capacidade estratégica, militar, né, ele disse então que ele é
hegemônico. Não existe relações internacionais sem hegemonia. A hegemonia é um dado da realidade. A hegemonia europeia no século XIX, que foi afetada pela convulsão das duas guerras mundiais, a emergência dos flancos, né, do sistema europeu, Estados Unidos, União Soviética, Japão, depois a emergência do terceiro mundo, dos países descolonizados, né, da descolonização, são grandes forças que fazem com que os grupos hegemônicos de países hegemônicos ou uma grande potência hegemônica tem que estar sempre se medindo com outros conjuntos de forças profundas, né, com fatores que também influem sobre o sistema internacional, sobre as relações internacionais. E hoje, no mundo contemporâneo, a grande potência, ou a superpotência, são os Estados Unidos, que também seriam chamados de hegemon. É a potência hegemônica, porque os Estados Unidos conseguem pela negociação, quando não pela negociação, pela força, agregando a força da sua economia, estabelecer os parâmetros da conduta internacional. Isto é hegemonia. Ela se exerce de uma maneira mais forte na vizinhança, aqui no nosso hemisfério, né? De uma maneira um pouco menos na Europa, embora há uma articulação muito grande com a Europa, porque há uma convergência de valores, de pontos de vista, etc., e também de interesse. Ela entra em choque, por exemplo, com países da periferia, né, como o Oriente Médio, mesmo a Ásia, o continente asiático, a China, a África, a América Latina também, porque o exercício da potência sempre é comandado pela realização de interesses. Professor, muito obrigado. É com você, Ana Lu. Obrigada, Floriano. Bom, por hoje é só. Na próxima semana, vamos falar da sociedade internacional e sua importância em nosso dia a dia. Esperamos você. Até lá.